É crer pra ver. Pelo amor de Deus, não digam, não. Ninguém aqui está interessado nos fatos. Nossa viagem não foi feliz. Não pode parar. Não pode parar. A nossa viagem não pode ser Fizemos um espetáculo enorme. Nós estreamos, eram 4h30. Eu tinha uma fala, um personagem meu, que ele saía do texto, do contexto da peça e falava assim, olha, quantas coisas, não é incrível? E eu falava isso. E a plateia estava assim. Hoje, por exemplo, ninguém faz um espetáculo de 4 horas sem ser. Não era enfadonho. Era aquela coisa toda, era muita coisa. O espetáculo ficou um pouco com isso. Ele não ficou com a leveza que tinha o Trátine, o inspetor. Não era aquela celebração, era uma coisa mais... Para mim, a melhor definição foi o Jabor, que ele falou, parecia uma cebola. Você vai tirando uma casca, aí ela aí tem outra casca, tem outra casca. O espetáculo não era... Ele tinha mais coisa ali. Era um bordado, não era uma costura, era um bordado. E vocês incomodam a muita gente? Eu acho que um elefante incomoda muito mais. Eu acho que a gente não. Eu acho que, pelo menos, não é a intenção. A gente não tem mais... Sabe que isso é uma coisa que eu sinto? A geração da gente não é mais aquela coisa pirracenta, sabe? Daí a gente não é mais criança. A gente não quer fazer pirraça com o pessoal grande, sabe? Ficar assim, ó, incomodar. Isso é uma coisa da juventude. Não. A gente quer transar com essas pessoas joérrima. Eu acho que uma das coisas que no Asdrubal fica muito clara é que todas as coisas que estão acontecendo comigo, com você, com o país, com o planeta, com o cosmos, estão batendo na gente, estão saindo através de um outro tipo de linguagem. Estreamos aquela coisa toda, o público foi demais. Não só todas as cadeiras lotadas, mas como as arquibancadas do teatro, tinha gente pendurada. Quando eu olho, tem Vanderleia na beirada de um segundo andar do Dulcena, um cabelão animadíssima, o público animadíssimo, barulhento, ruidoso. Quando a Vanderleia foi, eu vi o cabelo da Vanderleia aplaudindo assim. Falei, caralho, a Vanderleia tá aqui. Não precisava nem o Roberto. Vanderleia já estava bom. Fizemos um espetáculo, o espetáculo saiu lindamente, só que o público começou a sair. Terminamos o dia da estreia com a metade das pessoas. Então, eu senti ali uma pegada forte. Falei, cara, vai vir um negócio por aí. E veio. O Trato de Pneu foi um sucesso tão absurdo, em muitos níveis, assim, tão transformador para a vida da gente e dos outros, que não é nem só aquela coisa toda, foi um fracasso. Mas não só foi um fracasso, não tinha como continuar ali naquele diapasão. Sim. A gente já sabia que não ia ser um Trato de Milhão, mas também não esperava que a gente tomasse tanto cacete. Abro o jornal e tem a crítica do nosso fã, do nosso padrinho, Ian Michaus, com uma página inteira que se chamava Aquele Impasse Todo. Laudas e laudas para dizer o seguinte, que o Asdrubal não tinha nada que dizer, que era um grupo que olhava para o seu umbigo, só queria saber de si e que não tinha nada a dizer. A partir daí ele abriu a porteira, todas as críticas foram péssimas, Neguinho falou, agora é a hora de descer o pau. Normal, faz parte da vida. Todo mundo que amava a gente odiou a gente. É verdade. Naquele momento. É verdade. Não foi? Foi, cara. A gente passou a ser um horror. É. A gente vivia, não tinha patrocínio, a gente vivia de bilheteria. O que é loucura hoje você pensar em alguém que vive de bilheteria, né? Quando começava o espetáculo, eu já sabia quantas pessoas entraram, quanto dava e quanto dava para cada um.
Eu já fazia a conta antes, eu ficava na porta olhando. O meu sistema era muito do dinheiro, de ver como é que a gente vivia daquilo, né? E aí o espetáculo não deu a bilheteria que a gente precisava, porque a gente já era, todo mundo estava morando separado, pagando casa, já era uma parada da gente que não era aquela coisa juvenil que começou. Né? Será que o 80 vai dar pé para mim? Para mim? Será que eu vou andar de disco voador? Que eu terei um metal infernal, afinal? Será que reencontrarei os seres do meu planeta de origem? Que vou ter um automóvel? Que para mim, uma paixão terrível. Será que publicarei um livro? Com letras iluminadas. Para se ler no escuro. O futuro, esse mistério. É isso. Não deu certo. Por quê? Eu acho que o homem é uma coisa que não deu certo. O espetáculo estreou no verão de 80. Verão de 80 foi chamado de verão da abertura política. A ditadura já estava enfraquecida a partir de 78, 79, então se anunciou uma distensão lenta e gradual e permitiram que quem tinha sido corrido para fora poderia voltar ao país. E esses que voltaram ao país eram os nossos heróis. Entre outras profissões, entre outras atividades, eram as pessoas que faziam teatro, aquele teatro bonito, forte, viril, engajado dos anos 60. 79, a volta dos exilados, o momento de rearranjo político no país, um otimismo que começa a abrir para nós outras portas. A primeira eleição direta para os governos vai se dar logo adiante, em 82, e eu acho que é o resultado desse processo de resistência, mas também com muita perplexidade. Por quê? Era horrível, terrível viver a ditadura, mas era muito fácil saber qual o lado certo. Era sempre o lado oposto ao da ditadura. A partir do final da ditadura, tudo fica cinza, porque não há já referências muito claras que permitam uma identificação pronta, automática. Aí é necessário uma construção. E os narcisismos das pequenas diferenças começam a aflorar. Então, esse é um momento de dispersão de forças, perplexidade, angústia com as diferenças que emergem, né? E a dificuldade de estabelecer conexões nesse ambiente impreciso, vago, ambíguo, né? De transição. Na hora que a ditadura acaba e começa a democracia, aí, bicho, fica difícil, porque cada um vai dizer o que pensa, cada um vai dizer, vai colaborar com o seu pensamento, que pode ser único, pode ser solitário, pode ser coletivo de um grupo também, né? Eu acho que a gente sofreu muito isso. E aí fica a cobrança ideológica, na verdade, é uma tentativa de frustrar as invenções que a gente possa ter em relação ao mundo. Quer dizer, quando eu penso no Asdrubal, como quando eu penso no Caetano, quando eu penso no próprio Chico, sei lá, eu penso em alguém que está mudando o mundo, que está mudando o mundo para mim, pelo menos, da maneira de eu ver o mundo. Eu vou rir de uma coisa que eu não sabia que aquilo me fazia rir. As pessoas não gostam dessas surpresas. Então, a fratura ideológica é uma espécie de polícia de rodoviária que impede você de praticar certa velocidade na sua máquina de criação. Aquela coisa toda é um pouco vítima disso, porque aquela coisa toda foi surpreendente naquele momento, entendeu? E ninguém esperava. Você esperava o Rasgue o Coração, que eu tenho o maior respeito, que eu até já pensei em fazer filme, porque eu achei aquela história linda. Mas é uma história linda, mas é uma história que você sabe que era aquilo que você esperava que fosse. Rasga Coração é considerada uma das peças mais importantes da moderna dramaturgia brasileira. Foi escrita pouco antes de Vianinha morrer e ganhou em 75 o maior prêmio do Teatro Nacional dado pelo Serviço Nacional de Teatro. A peça só foi liberada pela censura este ano. Eu acho que vai ser extremamente importante
porque eu acredito que essa peça vai ser quase que como um divisor de águas no teatro brasileiro, marcando o fim da década de 70. Como na década de 40 teve Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, esta década tem Rasga Coração de Otuvaldo Viana Filho. O que foi feito na imprensa? Por que estavam chegando os grandes mestres? Era uma oportunidade para dizer que o que estava sendo feito naquele momento de interessante não era tão interessante assim. Poderíamos perfeitamente abrir mão daquilo que estava sendo feito, porque os grandes criadores do teatro brasileiro estavam de volta. Continuamos com aquela coisa toda, viajamos o Brasil, trabalhamos, os meses passaram, temporada a temporada, mas sempre a coisa não era igual ao Tratimilhão. Difícil de aturar. Sofríamos muito com isso, de que fizemos já bonito e agora não. Ou seja, estamos com um fracasso, estamos apresentando a zona escura do Asdrubal Trost-Tomboni. Nossa, foi uma fase horrível. Sim. De fracasso, de falta de grana, de a gente estar acostumado ao Tratimilhão. Ficou muito tempo em cartaz. Uns 3 anos entre viagem, né? Ficou. E aí a gente estava acostumado com Lá em cima. uma coisa e a vida correspondendo àquilo também num nível incrível. Todo mundo namorando e viajando e ganhando alguma grana e descobrindo tudo que existia no mundo, conhecendo 500 mil pessoas, e experimentando tudo, e sendo preso e sendo solto. Então era um lugar ali, né, de uma excepcionalidade mesmo. Que depois cair naquela coisa toda foi barra. Muito barra. Eles se vingaram da gente. Vingaram, Críticos e tudo. Acabaram com a nossa raça. Eu lembro que foi difícil. Foi difícil sair de um enorme sucesso. É o segundo disco, né? Aquela coisa de você tentar não se copiar, mas ao mesmo tempo ter uma expectativa do público de ver aquilo de novo. Você também tem essa expectativa de fazer aquilo de novo, mas ao mesmo tempo você tem que apresentar uma outra coisa. Enfim, não tinha mais aquela inocência. A peça era maravilhosa, linda. Ela estava à altura do Tratimilhão. Perfeitamente. Só que ela não rompeu ou não enfiou o pé na porta como o Tratimilhão. Ela não era inaugural. E a gente sabe como é que é. A pessoa fica com raiva que você fez sucesso agora. A gente fez o Teatro Pixinguinha em São Paulo. Teatro Pixinguinha. Você lembra disso? Cara, teve uma coisa muito engraçada no Teatro Pixinguinha. Eu tava com o Perfeito, acho que Patrícia também, num cantinho do Pixinguinha, concentrando e olhando a fila lá embaixo, assim. E era uma puta de uma fila e a gente com uma satisfação. Falei, caralho, olha só, os paulistas estão na fila pra ver a gente, vão pagar e caralho. E a plateia já tava... Pode levantar, não? Pode. Aí a plateia já estava entrando no teatro, ainda tinha fila lá embaixo, a gente na janelinha ali vendo, e pô, que maneiro, já vestido, Perfeito com um macacão escroto dele, vermelho e branco, assim, quadrado. E a gente tava assim... Tava o Perfeito, a plateia aqui com a cortina fechada. E a gente vendo... Aí o Perfeito dá um passo para trás e cai. Mas ele achou que ele estava caindo lá embaixo na fila. Mas ele caiu no palco pela cortina. Cai aquele ator no meio da plateia, assim. E a plateia... Aí ele levanta, disse que saiu uma coisa... E foi atravessando o público. O público não sabia se estava começando a peça. Uma coisa horrorosa, assim. Existe uma solidão fodida. Ele caiu lá e depois entrou com a gente com maior dor. Mas isso era demais, o sucesso em São Paulo. Né? Quando eu me lembro daquela coisa toda, eu me lembro de alguma coisa que era muito diferente do Tratimilhão, mas tinha algum sentido a ver com aquele tempo que havia passado o Tratimilhão até lá. Isso. As pessoas que fizeram o Tratimilhão passaram algum tempo para chegar em outro lugar. Não sei, 5, 6 ou 10 anos, mas passaram o tempo e tiveram outras experiências. Isso é inadmissível, porque quando você registra uma pessoa num determinado label cultural, concretista, tropicalista, romântico, cinemanovista, revolucionário,
você tem dificuldade de readaptar esse cara para uma outra cabine, né? Para levar ele para uma outra gaveta. Então, acho que o que aconteceu com aquela coisa toda, se não me engano, foi isso. Eu não me lembrava que que não tinha sido um grande sucesso, porque para mim tinha sido o mesmo sucesso. Eu quero ter um mar, o sol, a lua, luz de uma nave-mãe. Dionísio está emocionante como um navegante que soletrou audácia e ensinou o homem a voar. Ai, meu pai. Aquela coisa toda eu achei extra. Eu era mais velha e o negócio do pai, meu máximo pai, do Evandro e o Ian Michalski, do Perfeito. Que coisa, O que era o Ian Michalski com a pochete. E depois tinha a hora que eles iam fazer uma hora um teste de... E até hoje eu lembro disso, quando tem que o cara dizia, chora. E aí, quem fazia? Era o Luiz? A Patrícia Travassos dizia para o Perfeito para chorar e o Evandro dava força. Chora aí, cara. E ele ficava... Isso eu me lembro até porque o negócio de chorar para ator é muito importante. Muito. O ator que chora facilmente, ele tem anos-luz, ele já tá ganha a vida dele. E ao mesmo tempo eu tinha uma certa... Como eu era muito nova, vocês todos, isso o teatro também, mas vocês tinham... Havia uma sexualidade naquilo que eu não sabia bem aonde era, mas que era um pouco estranha, assim. Dava um certo medo. E era aquela coisa toda, né? Então, só o título, para mim, também já me entusiasmava. Eu falei, pô, como diria um acadêmico, isso denota, né, uma coisa que eu acho muito importante e que toda hora você vê seres rastejantes e medíocres dizendo que não se pode ter uma postura pretensiosa, né? Eu falei, pô, mas peraí, meu filho. Se você é um artista que dá um cara tapa para a humanidade, né? Tem que ser meio um traidor da humanidade, porque você tem que pegar ela no contrafluxo, né? Para mostrar checkmate, para mostrar o avesso do avesso. Então você tem que ter pretensão, tem que ter uma ambição para você, pelo menos, expor a catástrofe da sua pretensão. Além da beleza do espetáculo, dos corpos, das vozes, das tramas, dos personagens, do desempenho do Asdrubal Trombone, tinha um ponto-chave na parada. O teatro brasileiro, ali, através de uma dispersa trupe de solitários, também chamado Asdrubal Trombone, fazia uma autocrítica. O teatro, dentro da nossa história, desde os anos 50, tinha algo de dar combate ao poder. Então, o poder é a elite burguesa, o poder são os militares, o poder é a ditadura que acontece, mas o teatro não questionava a sua existência, a atividade teatral enquanto jogo de poder. Aquela coisa toda me encantou mais por duas razões. Uma que era essa dimensão de metalinguagem que tem espalhado em várias coisas do Tratimilhão. Naquela coisa toda chega um ponto máximo, que é os atores estarem dando entrevista a possíveis entrevistadores que estariam na plateia, e depois, ou vice-versa, os atores da plateia entrevistando um palco vazio, né? Sim. E depois aquelas movimentações que se referiam explicitamente, eram quase dança, ao crescimento das movimentações operárias. Ou seja, já era Lula, entendeu? Era uma visão do nascimento do PT, uma profecia, porque por causa do interesse pelo que estava acontecendo em São Paulo, né? Esse tipo de dimensão que se abre entre o naturalismo, esse tipo de metalinguagem tão rarefeita e tão
poética, e essa consciência política apresentada de uma maneira quase dançada, entendeu? Isso, para mim, era um negócio de uma extrema poeticidade teatral que eu não via nos outros espetáculos. Tem algumas pessoas que eu considero asdrúbalos, como é o caso do Roberto Machado. Mas nesse momento, eu acho que a presença do Caetano, na minha vida já muito antes, há muito tempo, me afirmando, não só me norteando, mas me dando condição de eu ser quem eu era. Eu vejo muito você, quando eu te conheci, o Klaus, quando eu te conheci, mas o Caetano num nível muito, um espectro muito maior. Naquele momento, ele foi muito importante, assim. Não só ele fez o Rapte Me Camaleoa, como ele falava em qualquer coisa. Outro dia eu vi um negócio que era ele cantando com o Jorge Ben, num show, num programa da Globo. E ele fala daquela coisa toda, ele fala de mim. Eu nem sabia que falavam tão mal de mim. Ele fala, as pessoas falam mal da Regina Casé, ela é o máximo. Essa música é linda, olha, Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa, interestelar canoa, leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim, fino menino me inclino pro lado do sim. Rapte-me, adapte-me, capte-me, desapte-me coração, cê querer, cê merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Nemequitepá. Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa, interestelar canoa, leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim, fino menino me inclino pro lado do sim. Rapte-me, adapte-me, capte-me, desapte-me coração, cê querer, cê merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Nemequitepá. Il faut t'oublier, tu peux sourire. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Nemequitepá. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu Nemequitepá. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chant. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Aquela coisa toda foi um espetáculo que ele estreou meio triste. Sim. E ele foi se construindo ao longo. Conforme a gente foi fazendo, a gente foi entendendo o que a gente estava fazendo e foi modificando. Ele acabou lá em cima. Eu me lembro que o Nelsinho Mota fez uma crítica meio xoxa e comentou quando a gente foi pro... Não sei em que época a gente foi pro Parque Lage fazer lá. E o Nelsinho se colocou falando que tinha na estreia, ele tinha ficado meio frustrado, que ele não viu isso, não viu aquilo, e que agora ele viu pura poesia. Não sei exatamente o que ele colocou. Eu não me lembro exatamente. Ele tinha uma coluna, Era né? uma coluna enorme. E ele falando que foi lindo, que foi maravilhoso. E realmente o espetáculo foi ganhando força. Aquela coisa toda foi azeitando durante a temporada. A gente foi botando na nossa embocadura e conseguimos virar ela um espetáculo do Asdrubal. Mas eu não senti ela nas primeiras apresentações não tinha, sei lá, a força do Ubu, do Inspetor, do Trate-me. Era um espetáculo difícil, umas pessoas adoram e tal, o Caetano, mas não era uma partitura que a gente, que saiu organicamente da gente. A gente já não estava falando mais com tanta
com tanta alma, assim. Eu gostava muito daquela coisa toda, mas ele não explodiu como o Trátimo. É evidente que não explodiu, porque o Trátimo tinha um vigor juvenil da nossa vida. Aquela coisa toda, a gente estava falando de arte, estava criando arte e falando sobre ela, discutindo ela. Era a forma, os conteúdos estavam sendo... Então já era uma elaboração, não era a vida. Então aquela coisa toda não atendeu aquela coisa pop que a gente vinha do Trattmaniano. O Asdrubal já era tão sólido e já tinha tanta força que a gente conseguiu não só não sucumbir àquela coisa toda, como não esmorecer. Os assuntos mesmo, eu acho que alimentavam muito a gente. Porque a origem da tragédia através da música, o Brasil do jeito que a gente via e contava ali, por mais que a gente estivesse tomando cacete da crítica e não ganhando dinheiro, o que estava em cena era tão vigoroso que mesmo com dor ou com algum tipo de frustração, aquilo sustentava e alimentava a gente. Este é o milagre do teatro. Um mundo inventado, fantasioso, que consegue explicar pelas suas regras o mundo real em que vivem e atuam nossas emoções.